Oi, pessoal, tudo bem? Juliana Aroê, da Universidade da Corrida. Oi, pessoal, tudo bem? Me dá um ok aí se você já está escutando. Rafael tá na escuta. O Alessandro também. Legal, já estamos ao vivo. Vamos começar a esquentar aqui o nosso webinário. Oi, Luana. Oi, Vânia. Tudo bom? Coloca para mim, por favor, de onde vocês são, de que cidade que vocês estão escutando a gente. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Juliana Oruê, da Universidade da Corrida. A gente vai aguardar mais 2 minutinhos o pessoal entrar na sala. Enquanto isso, eu vou pedir para vocês escreverem para mim no chat da onde vocês estão falando. Tem a Vânia de Jundiaí, a Luana de João Pessoa, na Paraíba. Que prazer, Luana, ter você aqui, muito legal. Muito bacana. Nós temos o Rafael também na sala, de São Paulo, o Alessandro, que está em São Paulo. Muito bom. Mais 2 minutinhos a gente já começa. Vou aproveitar vocês que estão na sala, vou pedir para vocês me falarem um pouquinho da expectativa de vocês com relação ao conteúdo. A gente montou um conteúdo super bacana para vocês, para falar sobre corrida. E aí a gente vai conversar com vocês sobre 7 coisas bem importantes do universo do corredor. Mas eu queria saber se tem alguma coisa específica que vocês têm dúvida, que vocês têm necessidade atualmente de saber. Então, digita aí para mim quais são suas dúvidas, os seus anseios, enfim. Tem o Marcos Eras, de Ubatuba. Tudo bom, Marcos? Boa noite. Muito legal. Muito bom estar aqui com vocês. A gente vê a sala aumentando o número de convidados, isso é muito legal. Então, tá bom, tá ótimo. Deu 5 minutos para a gente não atrasar, né?
quem esteve aqui no horário. Quero agradecer por vocês estarem aqui com a gente na sala. É um prazer muito grande para a Universidade da Corrida nesse projeto inovador. Até onde a gente sabe, a Universidade da Corrida é a primeira universidade sobre corrida no mundo. Eu até pesquisei aí em fontes internacionais. É uma ideia que surgiu de uma necessidade que eu vejo no meu dia a dia, né? A necessidade de ajudar as pessoas que não têm orientação. Muitas das vezes, e olha que eu estou no estado de São Paulo, né, onde eu tenho aqui, no mínimo, 3 universidades num raio de 100 quilômetros, as melhores universidades do país na área de educação física, e mesmo assim eu vejo as pessoas não tendo acesso à informação, porque muitas das vezes a gente vê que a teoria da universidade está longe da nossa prática aí na rua, na montanha, né, nas pistas. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre as coisas importantes que a gente aprende na universidade e procurar trazer de forma prática para vocês que estão correndo, que gostam de correr. Tá bom? Então, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Juliana Oruê. Eu sou mãe, esposa, serva de Deus e sou personal trainer aqui na cidade de Jundiaí. Faz 20 anos que eu trabalho como personal, sempre trabalhei com atividade física personalizada. Eu cheguei a trabalhar, assim que eu saí do meu mestrado, sou graduada em Educação Física pela Unicamp, fiz o meu mestrado na USP. Assim que eu saí do meu mestrado, eu trabalhei 2 anos e pouquinho no ensino superior, e aí voltei para atividade física personalizada. E eu tenho um grupo de corrida. Esse grupo de corrida surgiu da necessidade de algumas alunas, de juntar essas alunas para a gente, enfim, ter mais motivação, para a gente correr junto, e ele chama Eloy Run. E dessa necessidade que eu vejo nas ruas surgiu a Universidade da Corrida em dezembro de 2015. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, e hoje eu convidei 2 pessoas especiais, que são meus amigos pessoais, mas, antes de tudo, excelentes profissionais no que fazem, e eu quero apresentar ele para vocês, tá bom? Rafa, tá aí? Oi, Ju, estou aqui sim, estou te escutando, estou junto, estou de São Paulo. Estão conseguindo me ouvir bem? Me ouve bem? Sim, sim. Sou de São Paulo, eu sou atleta de corrida de aventura já há 18 anos, fiz esporte a minha vida toda, mas faço corrida de aventuras, que é um esporte de alta performance já há 18 anos. E nos últimos 5 anos eu tenho me dedicado também às corridas de montanha, que é uma vertente das corridas de rua e até das corridas de aventura, que são as corridas de montanha, que são as corridas fora do asfalto, né? Também chamadas de trail run ou off-road. Então são esse tipo de prova em que nós procuramos estradas de terra, trilhas, e que tem um contato maior com a natureza. Muito legal, Rafa. Obrigada aí pela apresentação. O Rafa, então, ele foi bem sucinto. Muito legal, viu, Rafa? A humildade dele é ótima. Ele daqui a pouco vai ter a oportunidade de contar para vocês. Ele é um atleta de ponta, né? Ele compete, tem uma equipe que chama Quasar Lontra, e eles são reconhecidos aí pelo Brasil e pelo mundo, porque é uma equipe muito forte. Inclusive, eu me lembro de uma vez ligar a televisão num domingo e ele tá na frente da televisão sendo entrevistado lá pelo Esporte Espetacular. Eu achei aquilo fantástico. Fizeram uns estudos lá. Eu falei um pouco do meu currículo, mas realmente eu sou capitão de uma equipe, né, a Quasar Lontra, como a Ju falou, equipe que é líder do ranking nacional de corrida de aventura. Já participei de 7 campeonatos mundiais dessa modalidade. Com a minha equipe, a gente já conseguiu vencer 3 provas internacionais que foram realizadas aqui no Brasil, né, que foram 2 Ecomotions e mais o Brasil Wild. Também já venci uma prova solo que aconteceu na Costa Rica. Não é comum ter corridas de aventura solo, normalmente é equipe, por causa do risco que envolve, porque as corridas de aventura são vários dias no meio do mato, expedicionário, sem contato com a civilização. Então normalmente é equipe, mas já teve uma solo que eu venci na Costa Rica. E por fazer corrida de aventura, eu também tenho que correr, né? Porque na corrida de aventura a gente corre, pedala, rema, escala, tudo isso no meio do mato. Então a preparação da corrida em si faz bastante parte da minha vida.
É isso, Ju. Que legal, Rafa. Bacana, obrigada. E eu também convidei um amigo que a gente teve a oportunidade de se conhecer num curso de corrida de grupo de corrida, que é o Alessandro Yamaki. Alê, você está aí? Tô sim, Gil, tô aqui sim. Que legal, É, pessoal. bom, como a Juliana mesmo falou, acabei a conhecendo no curso de corrida aqui em São Paulo, né? Eu sou aqui de São Paulo, professor de educação física, também personal trainer. Acabei, nesses últimos anos, me voltando bastante para a área de corrida, para a área de com preparação para a corrida de rua, mas também atuo na área de condicionamento físico, em academia, condomínios e também em parques, né? E super bacana, queria agradecer pelo convite de estar participando do webinário hoje e passar um pouquinho da nossa experiência, né, Ju, que a gente tem aí por conta de estar trabalhando nessa área já fazem alguns anos, né? Muito legal, Ale. Obrigada, viu, por se apresentar. O Ale é um cara super bacana, a gente faz vários trabalhos em conjunto. Então tá bom, eu preparei uns slides para vocês. Antes de eu passar os slides, eu quero agradecer as presenças internacionais. Nós temos o Edu Reis aqui de Paris, muito bacana. O Fábio, falando do Texas. O Adonai está em Los Angeles. Muito legal, viu? Muito obrigada aí pela presença de vocês. Espero que vocês curtam bastante. Eu vou passar os slides para vocês, para a gente começar a conversar com relação ao conteúdo que a gente preparou. Então, o primeiro, a gente vai falar sobre o porquê da corrida. Por que a gente escolheu, né, a corrida? Por que a gente brinca, aí o pessoal brinca que o bichinho da corrida ele picou a gente, mas por que a gente gosta tanto de correr, né? A gente vai falar alguns aspectos sobre isso. Tá bom? Então, eu, a Lei e o Rafael esperamos contribuir aí com bastante coisa para vocês. Então, lá, por que a corrida? Hoje, a corrida já é o segundo esporte mais praticado no Brasil. Ele perde somente para o futebol, mas ele, em número de adeptos, ele já superou, né, adeptos novos, já superou o futebol. Então, a gente vê aí um boom da corrida hoje. Ele é um esporte democrático, o que é muito legal. Então, diferente, por exemplo, do tênis, que a gente precisa de uma quadra de tênis, ou do beach tênis, que a gente precisa de uma praia, ou até mesmo, por exemplo, da natação, né, que a gente precisaria de uma piscina. A corrida ela é um esporte bem democrático. E isso, possivelmente, foi o que fez, né, o grande motivo que fez ela dar um boom aí. E outro aspecto bem importante da corrida é que ela traz inúmeros benefícios de saúde. A Lei quer contribuir um pouquinho com relação a essa história da saúde? Com certeza, Ju. Em relação aos benefícios à saúde, a gente pode citar vários, são inúmeros, né? Mas alguns, assim, bem importantes, seria em relação à melhora da capacidade cardíaca da pessoa, né? Diminuição do risco de doenças cardíacas, enfim, você consegue melhorar algumas taxas, assim, que a gente, por exemplo, às vezes acaba se preocupando muito, a gente acaba observando muito pessoas com hipertensão arterial, diminuição do colesterol, diminuição do triglicérides, em relação a você conseguir controlar as taxas de glicemia, diabetes também. Agora, um aspecto bem bacana, um benefício bem bacana em relação à saúde, por ser a corrida um esporte de impacto. E por conta de ser um esporte de impacto, você tem um consequente aumento da massa óssea,
e acaba aí prevenindo a questão da osteoporose, né? E antes de osteoporose, a osteopenia. E, é claro, muitas vezes as pessoas começam a correr pensando no emagrecimento. Talvez aí um dos maiores benefícios assim que muita gente busca quando começa a correr, né? Muito legal, Ale, obrigada, viu? Então, assim, o Ale falou de alguns aspectos importantes da saúde, não são só esses, né? Existem muitos outros fatores que a gente vai falar aqui com vocês. Então, esse é um fator muito interessante, que é a questão de você melhorar aí todas as taxas metabólicas e tudo mais. Um outro aspecto que a gente quer falar para vocês é sobre a qualidade de vida, né? Então, o Ale começou aí falando com relação às doenças degenerativas, né? Falou um pouquinho da diminuição das taxas dos açúcares aí no sangue, a melhora do sistema circulatório, né? O que ajuda aí a controlar a pressão alta. E, além desses fatores de saúde das doenças degenerativas, tem dois aspectos que eu acho muito importante. Eu, como trabalho como um grupo de mulheres, eu vejo que o aspecto psicológico e social ele é muito forte. Então, por exemplo, a questão da ansiedade, da diminuição da ansiedade, o que ajuda também na melhora do sono, né, relacionado aí ao aspecto psicológico, a questão do bem-estar também. Então, as pessoas, quando eu acho que esse é um aspecto bem interessante, porque o bichinho da corrida começa a picar a gente, né? A pessoa se sente bem, aquela descarga de adrenalina que a gente tem na corrida, por ela ser um esporte, além de alto impacto, ser um esporte que necessita muito do nosso sistema cardio, então a gente tem esses aspectos muito fortes e legais, né, que a corrida te proporciona. E os aspectos sociais. Então, pode ser que algum de vocês aí que estão na sala, vocês participem de grupo de corrida, e isso é muito importante, porque é um dos aspectos motivacionais fortes, né? Então, além de você fazer amigos, de você ter convivência social, e isso o esporte, né? Inclusive, a corrida em si vai poder trazer para você. A questão da performance, então a gente falou um pouquinho aqui do porquê da corrida, a questão da qualidade de vida e a questão da performance. Então, pode ser que alguns de vocês aqui na sala, assim como o Rafael, né, opte pela questão da performance do alto rendimento e tudo mais. Rafa, conta um pouquinho para o pessoal como que é essa experiência aí de ser atleta de ponta, como que é a rotina de um atleta, o que a corrida te trouxe aí, fica à vontade. Então, para ser um atleta de alta performance ou de alto rendimento, todos os benefícios que vocês já falaram anteriormente, eles são válidos, né, completamente válidos. Só complementando uma informação do Ale, né, que as pessoas, mas para que eu vou fazer? Vou correr para prevenir um problema cardíaco? Não tem problema nenhum. O problema cardíaco é a maior causa de mortes no Brasil. É o que mais mata no Brasil, não tenho certeza no mundo. Mas é problema cardíaco. Depois vem o câncer, depois vem acidente, depois vem outras causas. Então, ou seja, é uma forma de você estar prevenindo, né? Pensando no seu futuro. Mas voltando então à questão da qualidade do esporte de alto rendimento ou de alta performance, eu, na verdade, comecei a correr por um acidente de percurso. Eu era nadador e quando eu estava classificado numa final paulista, eu quebrei o dedo e não podia nadar. E aí, para manter o condicionamento físico, o preparo físico, eu comecei então a correr em substituição à natação, para que eu pudesse depois fazer a final já com o dedo consolidado. E aí eu fui pegando gosto, eu vi que me ajudava muito no preparo, no condicionamento físico da natação, assim, consegui até me sobressair em relação a outros companheiros de equipe, por causa que eu complementei meu treino com a corrida, e fui participar da primeira prova. E depois que participei da primeira prova, aí peguei o gosto geral, né? As provas, ou colocar como objetivo participar de competições, isso é um dos fatores que sempre nos inspiram, que sempre nos motivam a continuar correndo. Um pouquinho mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre motivação, mas quando a gente entra nessa veia aí de alta performance, que é começar a competir e cada vez mais querer melhorar a sua performance, o teu resultado, melhorar o seu tempo, isso também acaba nos motivando cada vez mais a correr.
Agora, é lógico que isso tem que ser feito com um acompanhamento de um profissional, tem que ter um técnico, professor de educação física junto para evitar as lesões. Tá? Nenhum atleta de alta performance está livre de lesão. Aliás, a grande maioria vive, convive ou já teve algum tipo de lesão. Aí eu, nos meus mais de 20 anos como atleta aí, tive diversas delas, e aí é com orientação de profissionais que a gente vai minimizando ou evitando de tê-las, ou quando tem, conseguindo ter uma recuperação mais rápida. Legal, Rafa. É isso mesmo, bem bacana. E é exatamente o que nós estávamos aqui no slide, eu vou compartilhar com vocês, a questão do risco e da lesão, né, com relação ao esporte de rendimento. Então, eu vou pedir para o Ale, fala um pouquinho com relação a lesões, o que a gente pode, quais são as mais comuns, né, e o que a gente pode fazer para prevenir. Ah, sim. Eu acho que até o Rafa pode até falar um pouquinho também em relação a essa questão de riscos, das lesões, para quem pratica corrida de montanha. Pessoas acabam tendo, por diversas vezes, até algumas quedas, e pode vir a fraturar, ter fratura óssea, não só a parte de lesão muscular, mas assim, muita fratura óssea. Eu já cheguei a ver corredores de montanha, mesmo em provas e até em treinamento, terem quedas, né, por conta de você estar correndo em um terreno que seja irregular, né. Agora, para nós que corremos, para os corredores a gente que estava correndo mais em rua, no asfalto mesmo, o que acontece bastante são lesões também geradas por conta de impacto, né? A forma como você corre, acabar não utilizando às vezes uma técnica adequada, né, de amortecimento, enfim, toda a parte mecânica da corrida feita de maneira errada acaba ocasionando alguns tipos de você tem algumas lesões por impacto, assim, acaba lesionando quadril, articulação de quadril, joelho, tornozelo, torções, e muitas vezes você também tem as lesões musculares por conta de esforço. Geralmente quando você acaba trabalhando com alguns treinos onde você tem uma alta intensidade no treino, você acaba podendo ter, ocasionando algumas lesões musculares mais sérias, né? E também por conta da pessoa, muitas vezes, do exagero, né? De você não ter esse controle dos treinos e tudo mais. Então acaba tendo também esse tipo de lesões por estresse, por fadiga mesmo, né? Entendi. Legal, Ale, obrigada, viu? Tá falando muito importante, né, da gente respeitar o nosso limite. Muito legal, Rafa, lembrar que o auxílio do profissional, ele é super importante quando você tem acesso, né, por conta de você evitar essas lesões, esses excessos. E um outro aspecto também que a gente pode falar com relação à performance é a gente tomar cuidado com os nossos objetivos. A gente sempre pautar os nossos objetivos baseados nos nossos resultados e tomar cuidado com, eu quero o primeiro lugar daquela competição, ou quero passar fulano, porque aí pode acabar você desvirtuando um pouquinho essa coisa do esporte, da saúde, né? E até mesmo da motivação. Então, isso é bem importante. Então, quero falar isso aí para vocês tomarem um certo cuidado para que vocês mantenham a motivação sempre em alta, fazendo o esporte, porque afinal de contas o esporte ele tem que ser saúde, né? E é muito legal quando a gente consegue pensar nesse tipo de coisa. Vamos falar agora sobre tipos de treinos, né? Como nós estamos aqui em pessoas que gostam da corrida e como nós estamos aqui de educação física, a gente sabe que tem vários tipos de treino, cada um tem a sua especificidade, né? Uns privilegiam mais
o volume, outro mais a intensidade. Então, eu vou pedir para a Ale fazer algumas considerações sobre os treinos e aí eu vou complementar. Tá bom, Ale? Tá me escutando? Tô sim, Gil. Ok. Em relação aos tipos de treino, é, poder falar rapidamente, colocar algumas coisas em relação a alguns deles. Em relação aos treinos, os longões que a gente chama, né? Geralmente são treinos que a gente realiza preferencialmente ao ar livre, onde a gente acaba priorizando muito mais o volume, né, a quantidade, o volume de treino do que a intensidade. Em relação aos treinos intervalados, legal, é bacana você utilizar esses tipos de treino para corredores iniciantes, que eles não têm o condicionamento para, de repente, fazer um treino muito longo. Então, você acaba usando intervalos de corrida, usando intervalos, usando a parte da caminhada também. O treino regenerativo, ele é um treino onde geralmente a gente acaba utilizando pós competição, ou pós um treino um pouco mais intenso, onde você só vai dar prevalecer muito mesmo em relação a volume e sem tanta intensidade. Na verdade, nem tanto volume, mas é um treino para recuperação mesmo. O fartlek é um treino que a gente utiliza, a gente até brinca, né? É como se fosse uma brincadeira, um jogo de velocidades onde você intervala ritmo, ritmos mais fortes com ritmos um pouquinho mais tranquilos. O treino contínuo, ele também não deixa de ser um treino, pode se enquadrar num treino longo, mas é importante, é bacana você utilizar esse tipo de treino para você ajustar ritmo de corrida, um ritmo que você vai utilizar numa prova. E o treino de força é você trabalhar a parte de fortalecimento muscular mesmo, específico para corrida, ou seja para um treinamento de força geral mesmo, né, Ju? Legal. Então, ó, se você que está assistindo a gente tem alguma dúvida sobre treino, comenta aí para a gente no chat, tá bom? E aí se a gente conseguir contribuir, dar alguns detalhes maiores, a gente põe. Com relação ao treino de força, o que eu quero falar para vocês? A gente pode usar, é um treino complementar na corrida e a gente pode usar diversas modalidades. Né? E aí a gente até indica para o aluno que não seja com a modalidade da corrida, né? Então, a gente faz uma musculação, um spinning, uma mountain bike, faça outra modalidade, uma natação, para complementar os treinos de corrida, né? E na área de corrida de montanha, principalmente quando os terrenos não são regulares, a gente tem um trabalho maior de propriocepção, equilíbrio. A Rafa, de repente, pode contribuir aí com alguma coisa mais específica. O treino de propriocepção seria, de forma resumida, assim, treinar o equilíbrio, o equilíbrio da estrutura corporal como um todo. E pelo fato de, nas corridas de montanha, o terreno não ser plano, pelo contrário, subida, descida irregular, pedra, galho, lama, enfim, a gente tem que, de certa forma, estar com um bom equilíbrio. Então, tem alguns tipos de exercícios que são específicos que ajudam ao corpo ter essa resposta rápida ao equilíbrio. Então, no caso de uma queda ou de uma quase queda, o corpo reagir rapidamente para que ele não caia e não venha se lesionar. Além do que, ajuda também a prevenir lesões na corrida de rua. Né? Quando a gente tem a propriocepção, fortalecemos alguns músculos que às vezes nem sabemos que existem, mas na região do quadril, do joelho e do tornozelo, que evitam torções, como as pessoas, mesmo na rua, torcerem o tornozelo. Quando você está com o tornozelo fortalecido, treinou a propriocepção, ou seja, esse equilíbrio, a resposta rápida do organismo, você acaba evitando esse tipo de lesão. Entendi, Rafa, legal. Bacana. Vamos falar então agora
Se você tem alguma dúvida, deixa pra gente, tá? Vamos falar agora sobre motivação. Essa, particularmente, é a área que eu mais gosto. Quem é meu aluno sabe, essa que eu gosto de manter os alunos em alta, os alunos presentes. E a gente vai adotar e falar sobre 5 estratégias motivacionais, né? Para você estar sempre em alta aí na corrida, sem ter que desanimar. Primeiro assunto é que você tenha objetivos determinados. Então, a pessoa, quando sabe onde vai, ela fica focada, né? Então, isso é muito importante para você. Então, define, a gente trabalha com calendário de prova, define alguns desafios para você. Se você não gosta de participar de prova, desafios de saúde, enfim. Para manter a motivação em alta, você precisa ter um foco. Então, isso é muito legal e eu sugiro para vocês que vocês o tenham. Né? A questão do grupo de corrida, ele para mim é fundamental. Então, foi uma estratégia que eu criei para que as minhas alunas mantivessem, né, no inverno, no verão, com chuva, com sol. Enfim, é um aspecto, esse negócio do entrosamento entre as pessoas, eu creio que seja determinante. Aí você sair para correr com um amigo, ter hora para encontrar o grupo, eu creio que isso seja um fator bem legal de motivação. Hoje em dia também eu tenho muitos alunos que usam a questão da tecnologia, né, os aplicativos de corrida em que eu lanço o meu treino e o meu amigo que mora lá do outro lado do mundo também lança o treino dele, a gente fica saudavelmente, né, competindo os quilômetros da semana. E existem, enfim, os polares, os aplicativos que ajudam a gente a manter a motivação. Inclusive, uns deles ficam falando, parabéns, você se superou, você fez o seu melhor pace, você fez a sua melhor quilometragem. E isso é muito legal, assim, a pessoa fica motivada, posta nas redes sociais. Um outro aspecto também que eu não tenho hábito, mas as pessoas que utilizam dessa estratégia dizem que é muito bacana é a questão da música, né? Você fazer um playlist aí de músicas que te motivam a se superar, a correr, a ter energia. E outra é a questão da natureza. Então, é algo que a gente tem explorado. A gente mora aqui em Jundiaí, perto da Serra do Japi. Então, eu gosto muito de levar meus alunos para montanha, para lugar onde tem cachoeira, para o chão batido de terra, porque isso dá uma motivação a mais. Eu acho que o Rafa também consegue falar um pouquinho mais sobre isso para a gente. Complementando, o primeiro ponto que você falou, de ter um objetivo determinado, isso é muito importante. Porque tem dias que realmente nós estamos com mais vontade de correr, de sair para fazer algum tipo de esporte, atividade física, e tem dias que não. Tem aquele dia que está frio, que treina de manhã, ou que chega cansado do trabalho, que vai ter que pensar em colocar os shorts para ir para a praça, para correr. Tem realmente muitos momentos que a gente não está tão empolgado com vontade de correr. E aí, quando a gente tem um objetivo bem definido, é importante que a gente pegue esse objetivo, anote no post-it, põe no notebook, põe na geladeira, cada um tem o seu. O meu, muitas vezes, é competir, ir bem numa competição, mas tem alguns que vai ser ter melhor qualidade de vida, outros vai ser ganhar massa muscular, outros vai ser reduzir peso, enfim, cada um tem o seu objetivo. Você tem esse objetivo bem claro, nos momentos que a gente não está muito afim, não está muito com vontade de correr, é o que nós vamos ter que fazer. Vamos ter que lembrar desses objetivos e aí aproveitamos para exercitar nossa disciplina também, né? E as ferramentas que você colocou aí são ótimas, né? Tendo um grupo, tendo pelo menos um amigo com o qual você se comprometa em correr, fica aquela cobrança, né? Um cobra o outro, às vezes você pode não estar tão afim, mas o outro é quem vai te puxar, que vai te levar a correr junto por causa do compromisso que vocês criaram um com o outro. E uma coisa que acontece na corrida, nos esportes em geral, às vezes é duro começar, é duro porque o corpo está frio, o corpo não está adaptado, então aquele momento de aquecimento realmente nem sempre é gostoso, nem sempre é prazeroso.
Mas, depois que a gente aquece, depois que o corpo entra num determinado ritmo, e aí é que vem aquela descarga de adrenalina e, posteriormente, de endorfina. Não é algo que a gente sente, estou sentindo correr endorfina no meu sangue, não. Mas é uma sensação de prazer, é uma sensação de bem-estar que é muito comum nós termos isso depois de 20, 30, 40 minutos e começamos a correr. E essa sensação de bem-estar, muitas vezes a gente se lembra, eu não estava muito afim, eu não queria correr, não estava muito motivado hoje, mas ainda bem que eu tive disciplina e que eu vim, porque agora estou me sentindo muito bem. Então, nos momentos seguintes, que você não estiver tão empolgado, se lembra desse momento pós, ou próximo já do final, o quão bem que faz para nós, né? É a própria sensação pessoal boa que cada um tem quando termina uma corrida ou próximo do final dela. Legal, Rafa, bem bacana isso mesmo, porque principalmente com relação ao horário, a gente treina, faz uns longões aqui de final de semana, a gente trabalha a semana inteira, acorda cedo, aí chega no sábado, ou domingo, né, quem faz domingo, ainda tem que acordar cedo, aí você fala, meu Deus, o que eu fui inventar, por que eu fui marcar com o pessoal? Mas o marcar com o pessoal é legal, e essa coisa aí do teu objetivo definido. Depois, quando termina o treino, fala, yes, ainda bem que eu vim. É bem isso mesmo, muito legal, viu, a tua contribuição. E a questão da natureza, ela é fenomenal mesmo, a gente... As pessoas que dizem aí que têm um contato maior com a natureza, que se identificam, enfim, elas sentem um prazer muito grande, né, de fazer parte do ambiente e tudo mais. Vamos falar agora de equipamentos, Rafa? Uhum. Pode falar. Bom, a corrida, como a gente falou no começo, talvez o esporte mais democrático, né? Porque você precisa basicamente precisa correr mesmo. Tênis, uma meia e um shorts. Né? Não precisa de grandes investimentos. Mas, lógico, tem uma série de equipamentos que, conforme você vai complementando, você pode melhorar sua performance, ou pode tornar o seu treino mais agradável e pode prevenir você de eventuais lesões. Então, voltando ali nos equipamentos, o importante é o tênis, mas um tênis próprio para a corrida, então um tênis que tenha amortecimento. É importante no momento de aquisição, de compra desse tênis, verificar qual tipo de pisada que as pessoas têm, né? Tem pessoas pronadoras, supinadoras, ou seja, tem pisada um pouquinho para frente, um pouquinho para fora, ou neutro, então é importante ter um tênis que seja realmente adequado para isso. É importante prestar atenção na roupa que você vai utilizar conforme o clima. Você está aqui em São Paulo, esses últimos dias está muito frio, então a gente tem que estar utilizando uma camiseta de manga comprida, eventualmente um corta-vento, né, que é uma espécie de uma jaqueta bem fininha, mas que já protege do vento. Em dias muito frios aqui em São Paulo, chegamos a ter que usar gorro ou tapa-orelha para estar protegendo as orelhas. Mas o básico, o principal realmente é o tênis para isso e uma boa meia. Né? Uma meia, não adianta ser meia furada, meia esgaçada, meia ruim, porque isso vai acabar gerando bolha, vai dar um desconforto. Então, para a corrida tem que pensar numa meia que seja bacana. E já na parte de tecnologia, algo que acaba ajudando muito são os relógios com frequencímetros. O relógio só com cronômetro, isso já é muito importante já ter, para você controlar o seu treino, né? Saber o quanto que você correu, ou tal distância, o quanto tempo que você fez. E alguns relógios, eles têm frequencímetros, então que medem qual que é a tua frequência cardíaca durante a corrida. Isso complementa muito o treino. Se tem algum técnico, algum treinador que está te acompanhando, passando o treino através da frequência cardíaca, você consegue ter uma especificidade maior do seu treino. E tem alguns relógios que, além de frequencímetro, também tem até GPS, ou alguns aplicativos de celulares também. Então, quando você corre, você sabe precisar exatamente quantos quilômetros que você fez, qual foi a sua velocidade média, o quanto que você fez de subida naquele dia. E todos esses dados são ótimos para que você possa ir comparando dia a dia. A tendência é sempre a gente tá melhorando, sempre está procurando melhorar a nossa performance no treino. Aí você consegue comparar, olha, 3 semanas atrás eu conseguia fazer essa distância em tantos minutos.
agora eu já estou conseguindo fazer essa mesma distância em menos tempo, né? Ou naquele tempo estou conseguindo correr mais. Então, os relógios e aplicativos acabam auxiliando a gente a ter melhor performance durante os treinos. E na lista dos equipamentos, eventualmente que a gente utiliza nas corridas de montanha principalmente são as mochilas, mochilas de hidratação, então que são mochilas pequenas, né, que normalmente tem capacidade para 5 litros, 8 litros, no máximo 10 litros, mas que nessa mochila, como o nome diz, é mochila de hidratação. Nós levamos então um saco de água para, principalmente na montanha ou nos treinos longões, são aqueles treinos então, de 1 hora para cima, 1, 2 horas, 2 horas e meia, dependendo do tipo de treino, em que é importante a gente estar se hidratando, eventualmente estar comendo alguma coisa, se o clima não está tão favorável, está com previsão de chuva ou frio, é ali que a gente deixa um corta-vento. Então nessa mochila a gente acaba levando água, comida, roupa, leva o celular. Isso tem alguns tipos de mochilas de hidratação hoje que são muito leves e que se encaixam perfeito no corpo. Aquelas que são maiores, elas acabam balançando, acabam atrapalhando até no momento da corrida. Mas tem algumas que quando você vai comprar, você testa ela, fica tão firme no corpo que praticamente não atrapalha a sua corrida. Legal, Rafa. Me lembro de uma vez que você falou para mim, numa entrevista que você deu para a Universidade da Corrida, com relação às provas um pouquinho mais longas ou um pouquinho mais altas, né? De usar um bastão, era isso? Isso, tem o bastão de trekking, né, o bastão de corrida, que para quem faz corrida de montanha é super adequado, super indicado. Nós normalmente corremos com as 2 patas de baixo, e na corrida de montanha, como tem muita subida, muita inclinação, podem ser utilizados bastões, e nós ficamos de certa forma um quadrúpede, né? Nós acabamos utilizando então esse apoio dos bastões e com a força da mão e dos braços para ajudar nas subidas, fazendo mais força na subida, e também nas descidas acaba sendo mais um terceiro ou quarto apoio que a gente vem a utilizar. Então, vale para quem for participar de competição, ou mesmo para quem não for. Para quem for fazer caminhadas que envolvam subidas e descidas, o bastão de trekking ele ajuda bastante. Normalmente é um bastão de alumínio ou de carbono, onde ele é dobrável. Então, quando ele fica dobrado, ele fica com uns 40 centímetros, mas você consegue ajustar ele conforme o seu tamanho, conforme a sua altura e conforme o tipo de terreno. Entendi. Legal, viu, Rafa? Implementando na parte de equipamentos, para quem vai sair correndo no sol, uma viseira, um boné e um óculos escuro também, né? Nos protegem aí do sol e protege a visão também. Legal. Ale, você quer complementar alguma coisa? Está satisfeito? Como que é? Não, satisfeito. Na verdade, até ia colocar, até o Rafa pode falar até melhor sobre isso. Os tênis, para quem pratica a corrida de montanha, são tênis com solado um pouquinho diferente, né, do que aquele que a gente costuma utilizar no asfalto, no plano, por conta acho que na verdade até o Rafa pode falar um pouquinho mais em relação a isso, né? Sem dúvida, o tipo de tênis para corrida de rua é diferente do tipo de tênis para corrida de montanha. Não é que não dá para um não fazer o outro, até dá, mas não é o ideal, né? E a diferença é porque o tênis de corrida de montanha ele tem cravos que são maiores, porque permitem que você tenha uma aderência maior na terra ou fora do asfalto. Você tem cascalho, areia, lama, então esse tênis de corrida de montanha tem um pouco dessa diferença. Normalmente eles também tem alguns que são um tecido que seca mais rápido, porque é comum em corrida de montanha a gente cruzar rio, cruzar córrego, então molha o tênis, ele tem que secar o mais rápido possível. Tem alguns que são um pouco mais robustos, um pouco mais até mais pesados, mas porque eles acabam protegendo mais o pé dos eventuais chutes que nós damos, tropeçadas que damos em galhos, em pedras. Então a tendência é que eles sejam um pouco mais pesados do que os de corrida de rua. A corrida de rua não precisa ter cravos, não precisa proteger, porque a gente
não tá em contato ali com obstáculos que a gente pode estar tropeçando ou chutando. Perfeito. É isso aí, Gil. Legal. Perfeito, legal, Rafa. Obrigada, Lê. Vamos agora passar para um tema, fiquei bem satisfeita, né, com as informações que a gente passou, muito legal. Vamos passar para um para um tema agora que a gente falou no último webinário, né, que é a questão do treinamento adequado. Além do que o Rafael ressaltou aí no começo do nosso webinário, a importância de um professor, um profissional qualificado, né, junto. Por quê? Porque ele vai considerar essa questão, esses 3 aspectos importantes para um treinamento adequado, que é a individualidade biológica, né? Quem é você, de onde você veio, o que você já fez e quais são os seus objetivos. Que é aquela história que a gente falou, a planilha de um não serve para outro, né? Então a gente tomar um pouquinho de cuidado, porque esses 3 fatores de individualidade biológica, histórico de vida e objetivo, ele que vai definir a intensidade, o volume e os intervalos do seu treino. E eu vou aproveitar esse assunto para responder a pergunta que a Luana Feitosa fez aqui, ó. Para a hipertrofia, a corrida de 2 ou 3 vezes na semana, com distância de 2 a 4 quilômetros, podem prejudicar a hipertrofia? Então, eu vou te responder usando um dado da Organização Mundial da Saúde. Luana, a Organização Mundial da Saúde prega para a gente como ideal que a gente faça de 2 a 3 treinos aeróbicos por semana. Então, assim, a gente estaria fazendo muito bem para a nossa saúde se a gente incluir a corrida, mesmo que seja para hipertrofia, porque o nosso objetivo principal tem que ser a nossa saúde, né? A gente até pode buscar aí a questão da gente ter corpo XYZ, mas a gente precisa ter uma boa saúde. Então, é super adequado você fazer corrida de 2 a 3 vezes na semana, uma caminhada, uma natação, enfim. Acho que 4 quilômetros é legal. Por quê? Até 4 quilômetros? Porque também a Organização Mundial da Saúde diz pra gente fazer uma atividade física, é legal que ela tenha duração de, no mínimo, 40 minutos. Então, esses 40 minutos aí seriam ideal para você trabalhar o seu sistema cardiovascular. Então, pode fazer tranquila, né? Não vai te prejudicar muito, pelo contrário, vai oxigenar as células, vai fazer com que a musculatura seja desenvolvida, seja oxigenada, para você ter um bom desenvolvimento muscular. Ale, quer falar alguma coisa sobre isso? Na verdade, a sua colocação é correta, é perfeita. O importante é você trabalhar com um equilíbrio, né, nos tipos de atividade que você vai praticar no seu treino. Seja, com certeza, a parte aeróbica é bastante importante, é um dado que você foi buscar, né, pela Organização Mundial da Saúde, mas também, logicamente, ter a parte do treinamento de fortalecimento muscular, seja utilizando a musculação, enfim, alguma outra atividade. E aí entra uma coisa super bacana, que é as planilhas individualizadas, né, para cada pessoa, respeitando, lógico, a individualidade de cada um. E aí entra uma coisa bacana, que entra na questão de você quantificar e colocar dentro de uma planilha, pensando ela numa planilha mensal, uma planilha semanal, mensal, trimestral, e aí entra naquela coisa do macro, meso e microciclo, né, que a gente tanto trabalha, e é uma coisa que dá bastante trabalho, mas que com certeza a gente obtém bastante bons resultados trabalhando dessa forma, né? Legal. E é o próximo assunto, viu, Ale? Eu separei aqui para o pessoal a importância da gente fazer a progressão dos treinos de forma adequada, que tem a ver aí com essa questão das planilhas, né? O que eu vejo, que é uma das minhas inquietações, por isso que eu resolvi colocar esse assunto em pauta. As pessoas, elas simplesmente saem correndo. E existe diferença, né? Entre você sair correndo de qualquer jeito e você se planejar para correr, para ganhar saúde com isso, né? Então, para quem simplesmente calça o tênis e sai, sem objetivo, sem saber como funciona, tem todo um
uma preparação do micro, do meso, né, do macrociclo. Então, se você não sabe sobre isso, procure a orientação de um profissional, ou leia, né, que hoje em dia a gente tem, mas procure fontes seguras com relação a isso. Por quê? Porque a pessoa não pode fazer de qualquer forma, porque o que acontece? Vou passar aqui um slide para vocês. Hoje, 86% das pessoas que iniciam corrida se lesionam no primeiro ano. Então, assim, e aí a gente inverte o aspecto de que, em vez de ganhar saúde, a gente perde, olha só, a perda da saúde, né, a questão da lesão, e que a gente conversou no webinário passado, que foi o fechamento do webinário do overtraining, quando a gente não respeita os físicos, né, de treinamento, quando a gente não respeita a questão do descanso e quando a gente não respeita a questão da alimentação, né, e aí a gente leva essa questão do overtraining. Então, vocês que estão aqui, se vocês puderem ser disseminador dessa informação, do 5 ao 100 tem uma diferença bem grande, e a gente precisa galgar passo a passo. Então, por exemplo, chega um aluno e diz para mim, quero correr São Silvestre. Ok, boa parte, acho que uns 50% dos meus alunos chegaram com esse objetivo. Ok, São Silvestre são quase 16 quilômetros, então vamos devagar. Vamos fazer as primeiras 3 provinhas de 5, as primeiras 3 provinhas de 10, né? Vamos avaliando, se precisar perder peso, vamos perder peso primeiro, né? Para a gente não ajudar de um lado a resolver um sonho e prejudicar do outro, né? Então, eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter. Você concorda, Lê? Com certeza, Ju. Que a gente, dando o exemplo aí do Eloy Run, quando a gente começou, quando eu comecei contigo, a maioria das alunas, elas praticamente muitas não corriam absolutamente nada, assim, em termos de prova e tudo mais. E num espaço de tempo do que uns 2, 3 anos, elas saíram ali de estar correndo nada para muitas delas chegaram a correr uma meia maratona, né, que são 21 quilômetros, e até tem o exemplo de pessoas que chegaram a correr uma maratona, né, em questão de 2, 3 anos. Então com certeza é uma progressão que você vai seguindo, e o importante a gente muitas vezes fala, você tocou num ponto bem interessante, que muitas pessoas, a gente observa isso muito dando aula, eu estou sempre no parque correndo com alguns alunos, ou mesmo correndo, e a gente observa o quanto as pessoas correm de uma maneira errada. É lógico que não existe aquela maneira perfeita de correr, mas existe um padrão técnico, um padrão mínimo, né, que é o mínimo que você tem que ter para correr de uma forma adequada, sem se machucar, sem ter nenhum tipo de lesão, né? Então, assim, a parte de trabalhar toda a mecânica da corrida, o mais importante é que o grande segredo é você poupar energia para correr. Então, assim, você correr de uma maneira correta, usando uma técnica adequada, é você poupar energia para conseguir correr mais de uma maneira sem se machucar. Esse é o grande segredo, né? Esse é o grande X da questão, que muitas vezes a gente observa que as pessoas realmente saem, correm de qualquer forma e acabam se machucando, e acabam muitas vezes tendo que parar realmente. Menos de um ano a pessoa não pode mais continuar a treinar, tem que parar de treinar, né? Legal. É isso aí, Ale. Perfeito sua colocação. Então, a gente precisa realmente prestar atenção aí nessa parte de biomecânica, de procurar orientação, como fazer direitinho e tudo mais. Agora a gente vai finalizar esse webinário falando de um aspecto que eu acho que todo mundo que está aqui na sala, se corre, já passou por esse dia, né? Que é o dia a emoção do primeiro 5K, a emoção de um dia de prova, né? Então, tem 3 aspectos que eu quero ressaltar, e depois eu vou pedir para o Rafa fazer as considerações dele, já que ele é um atleta, né, e está acostumado a passar por esses dias aí. A questão do descanso, então, você precisa fazer o seu day off aí, dar uma relaxada no dia antes da prova, no máximo fazer uma soltura aí de no máximo 30 minutos,
só para dar uma oxigenada, mas nada de treino forte, né? No dia de prova, vou fazer, sei lá, minhas primeiras 10 milhas, deixa eu ver um dia antes se eu consigo completar amanhã. Esquece. É dia de descanso, é dia de relaxar. A questão da alimentação, a gente falou no webinário passado, cuidar para não experimentar nada no dia da prova, principalmente as pessoas que viajam para competir, né? A gente começa com grupo de corrida, vamos até São Paulo, vamos para outro estado, fazer uma meia maratona, tudo aí, para um hotel lindo, maravilhoso, em outro estado, com outro hábito de alimentação. Aí chega lá na Bahia, come um acarajé, né? Uma meia de maratona e não está acostumada, enfim, então cuidar com essa questão da alimentação, né? Não experimentar nada novo num dia antes, nem na manhã. Olha, tô aqui no hotel, vou comer esse pão, essa tapioca. Se não está acostumado, não faz isso, deixa para se alimentar, né? Com maior volume aí depois da prova. E a questão da vestimenta e do tênis, né? Sempre tem um amigo que outro dia ele falou um aspecto super importante, que ele disse que ele leva o tênis e a roupa de corrida na mochila, quando ele vai voar para correr. Porque já teve gente, de vezes, da mala se perder e ele pelo menos não perdia a prova, né? Ele já estava com os equipamentos dele nas costas, então ele não largava do tênis e nem do shorts, da camiseta, ele levava uma troca na mochila. Eu achei super engraçado, né? Porque como eu não tinha essa experiência, eu falei, puxa vida, ele sempre viaja, né? Para o exterior, para competir. Então é isso, as minhas considerações. Rafa, quer falar mais alguma coisa? Lê, fique à vontade. Não, só complementando, você falou do descanso de não treinar, ou se for treinar só um trote muito leve na véspera, mas é importante pensar também na qualidade do sono, né? A noite que antecede a prova, ideal, as 2 noites que antecedem a prova, ideal é conseguir fazer um sono de qualidade. Então, um tempo bom de sono, aí é de organismo para organismo, tem pessoas que precisam de 6 horas, 7 horas, 8 horas, mas enfim, se você conseguir na véspera, conseguir dormir um pouquinho mais do que o seu tradicional para conseguir se recuperar mais, melhor ainda. Então, conseguir dormir bem, numa temperatura boa, sem barulho, sem que acorde à noite, então nisso você consegue estar bem recuperado, bem descansado, para que na prova você consiga ter uma eficiência um pouco maior. E a alimentação na véspera, assim, no dia que antecede a prova, também é super importante. No dia da prova, sim, como você falou, para não evitar nada de diferente do que você normalmente come, mas no dia que antecede a prova, também. Não cometer excessos, mas forçar bastante os carboidratos, não comer nada diferente daquilo que você come normalmente, né? Como realmente você falou, o pessoal viaja, aproveita para jantar antes, junto com um grupo de amigos, e vai inventar uma comida diferente ali. Na véspera da prova, pega leve, vai na massa, não pega molho que seja muito pesado, muito gorduroso não, para não estragar a sua prova. Depois que passou a prova, aí sim pode enfiar o pé na jaca. Legal. Então tá bom. Ale, quer fazer suas considerações finais? Não, na verdade, só nesse último item, né, que você colocou sobre as vestimentas de tênis, tem até um exemplo, uma aluna, uma vez ela ia fazer uma prova, e aí ela falou, olha, eu comprei um tênis novo na véspera da prova, eu vou usar esse tênis novo para correr. Falei, jamais você vai fazer uma coisa dessa, correr com o tênis que você acabou de comprar. Entra naquilo da alimentação, você não fazer nada diferente daquilo que você está acostumado a fazer, seja na alimentação, seja com vestimenta, com roupa, e principalmente com tênis, né? Você usar o tênis que você está acostumado a utilizar para correr, e você sabe que aquele tênis você realmente corre e está acostumado. Eu fiquei, em relação a isso, era isso só, Ju. Legal. Então tá bom. Rafa, Ale, quero agradecer a participação de vocês, dizer que foi muito especial ter as informações, a experiência de vocês quanto atleta, profissional. Eu gostei muito de compartilhar essa hora aí de informação com vocês. Quero dizer para o pessoal que está assistindo que muito obrigada pela audiência, por estar aqui com a gente. Que Deus abençoe vocês. E dizer que terça-feira a gente tem mais assuntos legais para a gente conversar. Esses webinários
são uma trilogia, né? Então a gente está terminando hoje o segundo, sobre corrida. E aí, na terça-feira que vem, a gente vai estar aqui ao vivo novamente às 20h30. Tá bom? Obrigada aí pela atenção de vocês. Tchau, tchau, até breve. Tchau, Rafa. Tchau, Ale. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, Ju. Então. Até. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.